Há poucos dias da estreia na Série A2 do Campeonato Paulista, a Ponte Preta confirmou mais um desfalque para o início da temporada. Durante uma atividade contra o Audax, no último domingo, o volante Ramon Carvalho sentiu o músculo posterior da coxa esquerda e, após exames durante a semana, foi detectada uma lesão. Apesar de não ser considerada grave, o atleta não vai ter condições de jogar no próximo sábado. Sem entrar em campo desde junho do ano passado, também por conta de uma lesão na coxa, Ramon Carvalho vivia a expectativa de voltar aos gramados contra o Velo Clube. Por outro lado, a diretoria da Ponte conseguiu inscrever a tempo o novo reforço da Macaca. O Everton, que chegou do Bragantino para suprir a ausência inicial de Mailton na lateral direita, já teve o nome publicado no BID e vai poder atuar na partida em Rio Claro, mesmo sem ter sido anunciado. Quem também não foi oficialmente apresentado pela Macaca, mas já está treinando com a equipe e inscrito na competição, é o atacante Dudu Atamoto. Contestado pela torcida, o ex-atacante do Botafogo de Ribeirão Preto responde na justiça por uma acusação de estupro no ano passado, na época em que o Pantera garantiu o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde de ontem, o Conselho Deliberativo da Ponte Preta autorizou, em reunião extraordinária no Moisés Lucarelli, o início dos estudos para a recuperação judicial para a dívida, que ultrapassa a casa dos 250 milhões de reais. Com a aprovação do processo de recuperação judicial, a diretoria executiva vai elaborar uma estratégia para entrar com o pedido na Justiça do Trabalho e avançar nas negociações com os credores. Vale ressaltar que os compromissos da recuperação sejam cumpridos rigorosamente para que o clube não entre em processo de falência. Vamos pegar pelo fim, né? Essa recuperação judicial pode ser o caminho para a recuperação total da Macaca. Porque, gente, é impossível sobreviver com uma situação de bloqueios de contas, bloqueios de cotas na CBF. O estádio Moisés Lucarelli está penhorado pelo ex-presidente Sérgio Carnielli. E ele, inclusive, em contato com a reportagem do portal carlosbatista.com.br, a matéria está lá, ele disse que penhorou o estádio para preservá-lo, para evitar uma possível venda do estádio Moisés Lucarelli. O presidente Eberlin disse que jamais isso acontecerá, a venda do estádio majestoso. Mas antes de qualquer coisa que possa acontecer com a Ponte, uma SAF, por exemplo, é necessário resolver essas pendências jurídicas que têm atrapalhado demais a situação da Macaca. E a recuperação judicial pode ser o caminho. Alguns clubes já fizeram isso. O caso do Figueirense, do Cruzeiro, do Botafogo do Rio de Janeiro, o Coritiba. Então é um caminho para tentar deixar a estrada pavimentada e aí sim, se tiver um investidor interessado, virar uma SAF. A SAF não é a solução de todos os problemas, mas é um caminho extremamente interessante. A Ponte está fazendo o que ela já deveria ter feito. É preparar o clube para que possa, eu estou falando isso tudo no condicional, receber investidores no futuro. Vai acontecer? Não sabemos se terá um grupo, 2 grupos, 3 grupos interessados em transformar a Ponte numa SAF. Mas, de qualquer maneira, me parece um caminho sem volta, não é? E eu espero que a Ponte encontre o caminho correto, porque, como você disse, eu assino embaixo, do jeito que a Ponte está fazendo o dia a dia dela hoje, é absolutamente impossível tocar futebol. Vamos lá, Gregor, falando do time da estreia, é possível que o Hélio dos Anjos se utilize de um esquema que ele já usou na Série B do Campeonato Brasileiro, deslocando o Arthur da lateral esquerda para o miolo da zaga, uma vez que ele não terá o lateral. Escreveu o Everton, jogador que pertence ao Red Bull Bragantino, mas ele não participou da pré-temporada, né? Está chegando agora, o nome saiu no BID, mas nessa primeira rodada não estará apto e o Cássio Gabriel será o lateral direito. E aí o Arthur vindo para o miolo da zaga, ficando com 3 zagueiros, o Júnior Tavares ocupa a lateral esquerda. O time vai num 3-5-2, é possível que seja essa a formação. Você aprova ou não? Você lembra que eu falei ontem aqui no programa dessa possibilidade do Cássio Gabriel jogar na lateral? Eu falei dessa questão de 3 zagueiros. Porque aí ele inverte, né?
Que ele traz um jogador que não dá para ficar correndo atrás de atacante, né? Ele vem numa linha de meio de campo, fechando uma espécie de segunda linha, com 3 homens atrás. Aí tudo bem, né? E aparentemente é o que o Hélio vai fazer agora, Batista. Eles terem acelerado essa divulgação no bid aí do Everton, será que não sinaliza que ele pode jogar? Porque ele não fez a pré-temporada aqui, mas ele podia estar fazendo a pré-temporada. Ele estava no Red Bull, né? Verdade. Poderia estar fazendo a pré-temporada lá. E isso acontece muito. Aconteceu comigo, por exemplo. Eu estava fazendo a pré-temporada aqui no Guarani, cheguei no Corinthians, uma semana, no final de semana já fui para o jogo. Então pode ser que aconteça. Pode ser que ele, olha, na emergência, estava bem, estava fazendo a pré-temporada, está com os exames tudo em dia, tudo certo. Ó, inscreve, vai jogar. Então, pode ser que isso aconteça também. Agora, se ele vier nesse plano de Cássio Gabriel, Arthur, Júnior Tavares, também não está errado. Eu acho que ele conhece os jogadores, né? Conhece o Cássio Gabriel, conhece o Júnior Tavares. O Arthur já fez essa função. Ah, mas 3 zagueiros é a melhor alternativa que ele tem para uma estreia. Estreia envolve uma série de coisas. E você jogar com 3 zagueiros não é sinal de que você vai com um time defensivo. Muito pelo contrário. Tem muita gente que acha até que jogando com 3 zagueiros você tem um pouco mais de liberdade pelo lado do campo e consegue criar mais jogadas de ataque. Então, eu acho que nas duas situações, né, dependendo do que vai escalar o Hélio, a Ponte precisa estar o quê? Concentrada no jogo, aqueles que forem atletas, seja 3, seja 2, seja a plataforma que for, a Ponte precisa estrear bem, precisa vencer o jogo, ou até mesmo somar pontos. Um empate numa estreia não é mau resultado. Não dá para ir lá em Rio Claro e perder, né? Que também corre o risco, claro. O time do Rio Claro também está se preparando, tem um bom treinador, está montando um bom time, mas a Ponte tem a responsabilidade e o favoritismo para esse jogo. E pressão, né? Esse negócio de ter que subir, ter personalidade, isso aí, os jogadores mais experientes é que tem que arrastar os outros, pô. Isso daí é automaticamente. Pô, soltaram 800 ingressos, aí não durou 2 dias, foi tudo vendido. Eu estava num evento agora de manhã, cruzei com 20 pontepretanos, 90% falou que vai em Rio Claro ver o jogo. Então os caras estão se mobilizando. Agora, os atletas também precisam estar muito concentrados e saber, né, que a Ponte precisa largar bem. Quer fazer um bom campeonato, quer buscar o acesso, começa sábado. E olha, esse negócio de ingresso, a Ponte emitiu uma nota pedindo para que torcedores da Ponte Preta que não tenham o ingresso não compareçam em Rio Claro. A Ponte, inclusive, tentou uma carga adicional de ingresso, mas a Polícia Militar não permitiu, dizendo que não tem condições no estádio Benitão de separar as torcidas. O que tem condição de separar são os 800 ingressos que foram destinados, 10% da capacidade do estádio. Lá em Rio Claro, o Velo Clube já vendeu 1.500 ingressos para este jogo. Então é assim, até ontem conversávamos com o repórter Nascimento, da rádio Jovem Pan News, lá de Rio Claro, e ele disse que tem informação de que torcedores da Ponte estão comprando ingressos pela internet, ingressos do Velo. E aí vai provocar um problema seríssimo. Vai ter um bolsão de policiamento ao redor do estádio e só passa aquele que tiver o ingresso. Ingresso para a torcida do Velo e ingresso para a torcida da Ponte. Então, se o torcedor da Ponte estiver com o ingresso que dá direito à entrada no local determinado para torcedores do Velo, ele vai ter que assistir um jogo na torcida, junto com a torcida do Velo Clube. Pode ter confusão, hein? Então, a nota da Ponte é providencial, porque a Ponte vai se eximir de qualquer tipo de culpa. Ela está comunicando para os torcedores não comparecerem sem ingresso lá no estádio Benitão. Ô, CH, isso que o Gleger falou, né, do jogador, o Everton, que está chegando agora, aconteceu com o Guarani. Você se lembra, o Jamerson foi contratado do Azures, chegou 2 dias depois que ele estava no Brinco de Ouro, ele disputou uma partida pela equipe do Guarani pela Série B. Pode ser que aconteça também no caso da Ponte aqui com o Everton, ou não? Pode sim, é uma possibilidade. Mas aí muda tudo, né? Com certeza que
Se ele tiver à disposição um lateral de ofício, muda tudo. Aí eu não acredito nos 3 zagueiros. Que eu não acho ruim, não. E nem posso dizer que é ruim, porque eu não vi treinamento, eu não vi esse time jogar junto. Veremos no final de semana, não é? Então, diante de tudo que a gente tem de informação, por ser estreia fora de casa, o time está sendo remontado, menos o meio-campo, eu entendo que o jogo é um jogo muito complicado para a Ponte. Agora, a gente pode ser surpreendido de maneira positiva. E por que eu estou colocando isso principalmente, Batista? Não é por causa do meio-campo, não, que é a parte cerebral do time, mas por causa do ataque. Eu ainda tenho a opinião que a Ponte leva para essa estreia ela tem ainda no seu elenco jogadores aposta. Podem surpreender, como muitas vezes já aconteceu, a Ponte apostar e ter dado muito certo, e a gente tem uma dezena de exemplos, como pode dar errado. Então é só o único jogador que eu conheço é o Eliel, que me parece não vai jogar, que conheço. De qualquer maneira, é jogo pesado, e essa possibilidade levantada por vocês aí é uma possibilidade real. Eu, por exemplo, se tivesse essa possibilidade, colocaria o menino recém-contratado e não jogaria com 3 zagueiros.